Dentro de alguns minutos iniciaremos a nossa transmissão. Programa Atualidades. O canal Perdoar Sempre apresenta Programa Atualidades. Um programa de variedades, sempre com temas atuais e de interesse geral. Apresentação: Sônia Lima. Com intérprete de Libras. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um trabalho de despertar de consciência do canal Perdoar Sempre. Na atualidade, qual o maior desafio a ser enfrentado para se promover o processo de inclusão na sociedade? Inclusão ou reflexão? Estamos hoje, antes de começar, vamos fazer a descrição da tela, para que os nossos irmãos com deficiência visual, deficiência intelectual, possam perceber como nós estamos. A tela se divide em 5 partes, começando por Gilmara, a intérprete da tarde de hoje, mulher de pele clara, cabelos pretos, curtos, estão presos, blusa marrom de manga comprida, está com um fone de ouvido vermelho, ao fundo uma parede branca. Juliana, mulher de pele clara, cabelos presos, blusa marrom de manga curta, usa óculos, ao fundo uma parede branca com um quadro. Ana, uma mulher de pele clara, com uma blusa com detalhes azul e verde, de manga curta, ao fundo uma parede com listras cinza claro, cinza escuro e uma biblioteca. Maurício, homem de pele clara, cabelos curtos, usa óculos, blusa verde escuro. Valéria, sua esposa, mulher de pele clara, cabelos curtos, usa óculos, blusa estampada. Ao fundo, uma parede rosa com um quadro azul com paisagens de árvores. Muito bem. E nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Maurício, e logo em seguida também vai ficar alternando a conversa com a esposa, Valéria. E, Maurício, o que você nos traz? Que eu sei que você tem muita coisa boa para passar para todos nós, mas da sua vida, com as suas crianças, quando pequenas, já com o diagnóstico, né, de surdas.
Como é que você tratava elas? Como é que você, no centro espírita, se comportava, de passar o conteúdo, esse cuidado que você tinha com elas, que você possa passar nesse momento, para que a gente possa ter uma visão de anos atrás e agora. O que mudou? O que, que você acha que mudou? O que pode mudar? Né? No contexto da pergunta do início, na atualidade, qual o maior desafio? Digo, no movimento espírita, na sociedade em geral, o que nós podemos melhorar e contribuir? É com você, Maurício e Valéria. Olá, boa tarde, muita paz em nossos corações, muita luz. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade que nos está sendo dada mais uma vez, e a oportunidade primeira, né? Essa de podermos trazer um pouco da nossa história, um pouco dos nossos desafios, como você bem tem dito, né, Sônia? Ultimamente a gente tem conversado em off sobre os desafios que vêm acontecendo nesse processo doloroso da pandemia e que fez trazer esse nosso contato, não foi por acaso, nós sabemos muito bem. E agradecer também a Delmiro, a produção da rádio, e também a Gilmara, que está aqui como voluntária, mais uma vez voluntária, atendendo a pedidos aqui como profissional intérprete, e parabenizo a você, Gilmara, pela sua ação, pela sua espontaneidade. Bem, falar um pouco da história ter recebido em nossas mãos, em nossos braços, em nossos corações, essas duas pérolas aí. Juliana, a primeira, e Ana Cláudia, logo em seguida, né? Juliana, hoje, está com 35 anos de idade. Quando fomos saber da deficiência, né, que podemos dizer assim, do problema, né, da audição de Juliana, Juliana já ia com 2 anos. Não existia, na época, métodos de descobrir com tanta rapidez como hoje, o teste do pezinho e outros testes que fazem para avaliar a questão da surdez. E a gente achava, no quadro da nossa família, na árvore genealógica da nossa família, não existiam nenhuma deficiência, nem mental, nem surdez, nem nenhum problema visual, nem nada. E nós não estávamos habituados tudo para a gente era novo. Juliana, aos 2 anos, não falava, só gritava e se expressava através de mímicas. E a gente achava aquilo estranho. Aí eu sempre gostei muito, fui muito curioso com revistas, com livros, sempre gostei de ler. E ao pegar uma revista, tinha uma matéria que falava teste os sentidos do seu filho. E dizia se ele tem deficiência visual e auditiva, né? E auditiva eu já tinha percebido alguma coisa estranha. Na época, a Juliana pequenininha, brincando, coloquei lá longe e comecei a bater palmas. De longe, fui chegando perto, ela não ouvia, não virava, não fazia nenhum gesto de olhar para mim. Eu chamava e batia a palma de longe, chamava e fui chegando, me aproximando. Quando eu bati bem forte perto, ela virou-se e sorriu para mim. Aí deu aquele nó na garganta na hora, né? Mas aí tudo bem, fui otimista. Eu disse, não, acho que deve ter algum problema. Não quis levar para o lado mais sério. E conversei com Valéria. Valéria, eu acho que
tem algum problema com Juliana. Leve ela ao audiólogo na segunda-feira, isso era um final de semana, e na segunda-feira a Valéria se prontificou, foi ao posto de saúde e marcou um fono, não foi, Valéria? Não, foi pediatra. Pediatra, isso. O pediatra olhou, colocou um remédiozinho na orelha, no ouvido, disse que talvez fosse uma cera, e a gente voltou novamente e ele disse, olha, parece ser coisa mais grave. Procure um otorrino. Nós fomos a um otorrino aqui em Maceió. O otorrino nos indicou para Recife, para fazermos um exame de audiometria do tronco cerebral, que não existia aqui na época em Maceió. Não tinha esse tipo de exame daqui para surdo. E nós fizemos uma vaquinha, o exame era caro na época, e a gente era particular. Nós nos deslocamos de ônibus para Recife. Oi, Valéria. Fomos para Recife, viajamos, saímos daqui meia-noite com Juliana bebezinha, com 2 anos e 3 meses aproximadamente, e nos dirigimos para Recife, para uma clínica lá em Recife. Em Graças. No bairro de Graças. E aí o exame foi feito, sedada na época, tinha que tomar uma medicação, Juliana dormiu nos meus braços, e a gente conseguiu fazer todo esse exame lá. E o resultado foi na mesma hora. Foi quando o pessoal disse, olha, sua filha tem surdez bilateral profunda, Juliana. Foi o primeiro exame. E aí ficamos assim, Valéria ficou um pouco chocada, quis chorar, e disse, vamos embora, vamos. Nós, na época, já tínhamos conhecimento da doutrina espírita e fomos enfrentar esse desafio. 2 anos depois, nasceu Ana Cláudia. Ela ficou grávida e nasceu Naná. E lembrar disso, eu vou deixar essa parte para a Valéria agora também. Você emocionou. Pois é. Bom, descobrimos de Juliana. Boa tarde a todos. Faço as palavras de Maurício, as minhas, né, para não repetir, agradecer a todos a oportunidade. Falar sempre das nossas filhas é uma emoção muito grande. Então, Naná foi a mesma coisa, foi o que a gente teve que fazer. Quando a gente também começou a observar que Naná também fazia as mesmas coisas que Juliana. Oxi. Aí já tínhamos Juliana, foi o quê? Vamos fazer os exames. Né? Procuramos os mesmos médicos e foi diagnosticado também que Naná também era surda. Naná foi mais cedo, foi com 7 meses. Naná foi com 7 meses, mais nova, foi mais rápido. E começou a nossa luta. Nosso estado, na verdade, não tinha nada. Nada. Não tinha nada a oferecer a surdos. Nada. Nem escola, que não podia. E uma batalha muito grande, né? Para resumir, o que fez com que a gente lutasse mais ainda foi a doutrina espírita. Porque não existe uma causa sem um efeito. O que é que a gente pensou? O que é que a gente tem que fazer? Se a gente não tem escola, vamos ensinar em casa. Começamos a procurei a Secretaria de Educação, que nos orientou, passou uns papéis para a gente começar a trabalhar com ela, fazer estimulação precoce, e conhecemos pessoas, através disso, que tinham filhos também surdos, porque até atualmente a gente achava que só era a gente que tinha filho surdo. Mas conhecemos outros pais que tinham filhos surdos, que nos indicaram, que nos mostraram algumas coisas que a gente precisava. Escola, não para surdo, né? Mas que poderia ajudar elas duas. Ainda não existia ainda inclusão. Né? Os surdos eram simplesmente... fica aí dentro da sala de aula e está tudo certo. Né? E foi uma batalha. Né? Mas, em relação à pergunta que a Sônia fez, o desafio maior foi aprender a língua de sinais, que a gente não tinha nada, na verdade, na época. Só tinha mímica.
Não existia língua de sinais, a gente não sabia nem que palavra era essa. O que era língua de sinais? Na época não existia para a gente. Então, esse foi o nosso grande desafio na época. Trabalhar com duas crianças que a gente não sabia nem para onde ir. Aí foi um grande desafio. E começamos a nossa luta, começamos a ir atrás de escolas, que eles orientavam a gente. Tudo que eles orientavam, a gente fazia em casa. E dentro da nossa casa espírita, a gente trabalhava a nossa religião também de acordo com aquilo que a gente também podia, que a gente tinha, a mímica, muitas das vezes. Até chegar à língua de sinais. Quando chegou a língua de sinais, né, através de uma professora chamada Jane, foi a nossa salvação, que eu posso dizer. Essa moça tinha uma filha surda, foi para o Rio de Janeiro, passou 2 anos lá, aprendeu a língua e trouxe para a gente aqui em Maceió. Então, a gente aprender a língua de sinais. Aí tudo ficou mais claro, tudo ficou maravilhoso, porque a gente aprendeu e elas também aprendiam junto com a gente. Então, ficou mais fácil de passar tudo para elas. Ficou mais claro para a gente, como ficou claro para elas. Então, todo o trabalho que a gente fazia dentro da casa espírita, eu fiquei na parte da evangelização, evangelizava elas na sala, junto com as outras crianças. Tínhamos o trabalho de sopa, que a Ana Cláudia, que gostava mais de ir, gostava mais de mexer as panelas, encher os baldes. Juliana ficava mais na parte da evangelização, gostava mais dessa área. E é assim que a gente foi ensinando a doutrina espírita a ela, dessa forma. Porque se a gente for contar a história aqui total mesmo, a gente vai passar 1 dia, 2 dias aqui conversando com vocês. Um resumo para vocês entenderem que foi através da língua de sinais que a gente começou a ensinar elas, fazendo o evangelho no lar, elas ficavam sem conta e a gente passava para elas. Quer dizer, Valéria, você muito bem falou que naquela época precisava mais a mímica, né? Mas você vê como o despertar dentro de vocês em busca de trazer para as meninas, né, para Ana e para Juliana, uma qualidade de vida, a inclusão delas no meio onde vocês estavam, no centro espírita, na sociedade, naquele momento onde não tinha nada, há 30 e poucos anos atrás, não tinha realmente. Foi onde nada é por acaso, onde há todo um trabalho da espiritualidade, né? Onde despertou na professora Jane, a professora Jane, onde também tem uma filha surda, e trouxe esse ensinamento, né? E você vê naquela época, onde nós estamos vendo hoje, tanto tempo se passou, hoje temos outras possibilidades, hoje temos os exames aqui em Alagoas, e muita coisa ainda no contexto, eu não me refiro na sociedade em geral, mas no contexto do movimento espírita, como nós podemos nos reportar hoje. Houve esse despertar em todos os corações? Está havendo esse despertar nesse momento, onde a pandemia nos faz, ou nos fez parar e olhar para nós mesmos e para o nosso irmão, onde o nosso Mestre Jesus diz: fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós mesmos, né? Será que nós estamos olhando para nossos irmãos surdos com esse olhar? Onde estão os nossos irmãos surdos
nos centros espíritas? Onde eles estão? Hoje a pandemia está nos dando essa vantagem, né, que nós não tínhamos antes, presencialmente. Hoje a gente olha de outra forma. A internet está aí trazendo inúmeros conteúdos para surdos. Na nossa cidade, no nosso estado de Alagoas, temos, creio, que é um dos primeiros trabalhos que está sendo feito. A professora Gilmara me disse que outros centros já fizeram e fazem trabalhos com intérprete. Alguns ela já me passou que está fazendo, mas no contexto geral. São crianças, a Ana e a Juliana são crianças que cresceram no momento onde tudo era mais difícil e conseguiram com pais amorosos, com pais que conhecem a doutrina e sabem que, como bem disseram, nada é por acaso, hoje estão, graças a Deus, com a mente aberta para o Evangelho de Jesus. Aí eu pergunto a Ana, ou, se a Ana quiser falar agora, ou a Juliana, o que para elas hoje seria importante para que essa inclusão se fortalecesse no movimento espírita. Eu falo movimento espírita porque os outros contextos nós já sabemos que tem um trabalho bem fundamentado. Mas no nosso contexto, no nosso movimento, o que elas acham que poderia contribuir para fortalecer essa inclusão? Então, Sônia, a sua pergunta, né, hoje, como garantir essa inclusão também no movimento espírita? Então, a realidade, né, a realidade da inclusão não tem. É muito difícil. Em alguns estados, sim. Tem, sim, já centros espíritas onde é feito tudo em língua de sinais, mas em Maceió não tem. O ter mais interesse, buscar mais a língua de sinais, a gente não percebe isso. Como tentar trazer o surdo para participar desse movimento, dessa troca, não tem. Às vezes traz o intérprete, sinaliza aquele momento e vai embora. Às vezes você pede outro intérprete, o intérprete está ocupado, aí cancela a vinda do intérprete naquele dia. Então é muito difícil ter que estar limitado sempre ao intérprete. Eu, quando criança, sempre junto com meu pai e minha mãe, eu sempre estava, em qualquer dia que eles fossem, eu sempre estava lá, no Centro Espírita aqui no Benedito Bentes. Desculpa, não vi o nome. Ela falou o nome do centro, né, no Benedito. Ela disse que ela ia, muitas vezes ficava escrevendo lá, desenhando na salinha. E aí ela tudo da doutrina espírita, ela não sabe. Minha mãe e meu pai foi quem foi me ensinando, me falando um pouco sobre a questão de Deus, sobre a doutrina espírita, sobre a importância de Jesus. Então, assim, é muito pesado, porque são muitas coisas, então ficava muito impossível para os meus pais fazerem uma tradução de tudo, né? Então, minha mãe e meu pai sempre estavam comigo ali, não era aquela questão de fazer aquela interpretação toda, não é assim, é como pai e como mãe, né? Então, eu fui buscando o meu caminho, ainda estou no meu processo, tenho interesse, sim, na doutrina espírita, mas eu sinto que o que
as pessoas que frequentam a doutrina espírita, que conhecem a doutrina espírita, precisam procurar ter mais comunicação, divulgar mais, puxar e buscar o surdo para que a pessoa surda possa participar, aprender a doutrina, ensinar a doutrina, e aí eles vão estar juntos lá nas reuniões, nos momentos de discussões. Isso não acontece. E agora, com a pandemia, ficou bem pior. Você não pode estar encontrando, tudo tem que ser online, digital. Então, atrapalha ainda mais a inclusão, é muito difícil, principalmente agora na pandemia. É isso, obrigada. Obrigada, Ana. E Juliana, qual as suas lembranças de... a mesma pergunta que eu fiz para a Ana, eu passo para você. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer também por poder estar aqui nesse momento onde se fala sobre a doutrina espírita, né? Eu sou, sim, a Juliana. Eu sempre pensei, sempre estive, né, seguindo todos os ensinamentos espíritas, os movimentos onde tinha as apresentações, o teatro, tudo que tem a ver com a doutrina espírita. Eu sempre tive muito interesse, sempre quis muito lá, e eu gosto, eu não sinto limitação para mim nada dentro da doutrina espírita. Quando fala em Deus, eu me sinto muito feliz em me considerar uma pessoa que segue a doutrina espírita como religião. Foi algo que veio dos meus pais e que eu absorvi isso de forma muito limpa para o meu caminho, para os meus ensinamentos, para o meu desenvolvimento. Gosto de pesquisar sobre tudo, também gosto de buscar, gosto de ver as coisas. E agora, na pandemia, a gente sabe as dificuldades, até como foi colocado antes, também a gente sentia algumas dificuldades e sente hoje. Tem a dificuldade, às vezes, do intérprete também, porque muitas vezes não tem um intérprete no centro que ele esteja ali sempre, e se tivesse eu ficaria muito feliz, porque eu gosto de fazer minhas orações, gosto de estar lá, eu gosto da bênção lá na água, todo aquele momento eu gosto, né, porque tudo traz energia muito boa. A água, a gente entende que ela tem uma limpeza muito grande, e ela é como um remédio que limpa tudo. E meus pais sempre me ensinaram isso, minha mãe, meu pai, sempre colocou para mim tudo que eu precisava saber. Os momentos da sopa, minha mãe trabalhando bastante ali para fazer aquele momento da sopa, cortando todos os legumes, as verduras, o que precisava colocar ali, e a gente percebe uma doação mesmo, enquanto pessoa, aquela troca, aquela parceria. E eu entendia e queria entender aquelas pessoas na rua, né, que está ali, o bater de porta em porta também, para poder ajudar, e eu queria saber o que era aquilo, então eu sempre perguntei sobre tudo, os meus pais sempre me informaram sobre tudo. O porquê de alimentar as pessoas, né? É porque as pessoas têm fome, então a gente precisa alimentar também. Então, tem os senhores, os idosos, as idas a hospitais, tudo isso eles sempre me explicaram, porque isso significa amor. E eu fui aprendendo dessa forma, a entender o que é esse movimento. E agora, na pandemia, e ter esse momento aqui é muito importante. Importante dos grupos, eu hoje participo, tem grupos de São Paulo, de Salvador, que a gente tem momentos também que conversam em lives, em outros momentos assim. Parece-me que encontrei com pessoas que sinalizam e que tem também a doutrina espírita como uma formação também, e eu vou buscando nas lives onde é possível ir conhecer os tempos de cada coisa, da ciência, né, da doutrina espírita, a ciência, né, o que precisa ali, e aí tem muitos lugares hoje, em outros estados, que fala tudo usando a língua de sinais, e eu gosto sempre de dar uma olhada, de entender o sentimento de paz, evitar as discussões, né, os desentendimentos, ali fala-se muito sobre isso.
né, sobre o espírito mal. A gente não fala nisso, a gente vai atrás de coisas que quer falar de paz, que traz coisas boas, e eu não sinto limitação, para mim não, porque eu já tenho contato com várias pessoas de outros estados, eu falo com meu pai, falo com a minha mãe, eu consegui encontrar surdos em alguns lugares do Brasil que são espíritas. Meu pai às vezes fica admirado, é verdade, né? Quando eu falo com meu pai, em alguns estados, eu acho que São Paulo, Rio, Salvador. Então, eu tenho um foco maior lá com o pessoal de Salvador. E aí tem estudos lá também espíritas, que aí eu vou aprendendo as palavras, eu pesquiso. Então, por exemplo, Jesus nasceu espírita. De verdade, de que mês? Foi em dezembro ou foi em outubro? E ele disse, foi em outubro que ele nasceu. E eu não sabia dessa informação. E aí, né, nesses encontros meus, eu vou descobrindo várias coisas. Outubro? Nasceu em outubro? Sim, mas aí mudou para dezembro. Aí ela diz assim, e tem o Papai Noel, e tem as histórias do Natal, então tem muitas coisas que eles ficam falando assim, e para ela entendeu que Jesus nasceu em outubro, mas por influência mudou-se a data para dizer que foi em dezembro, pelas religiões, a religião católica, o comércio, tudo que tinha uma certa influência ali, período de férias escolares, e aí por isso que foi transferido e dito que ele nasceu em 25 de dezembro. Então, são informações que eu vou aprendendo nessas lives, nesses momentos que eu estou ali, são de pessoas que são espíritas. Eu participo sempre de grupos, assim, e eu não sinto dificuldade por causa disso. Porque quando tem palestra e tem os de língua de sinais, eu vejo as apresentações que são feitas e são transmitidas, eu vejo também. E aí eu tenho na minha família pessoas que são espíritas e por isso não fico com limitações e dúvida com relação a isso. Às vezes eu questiono, por que não tem um intérprete? Vai dentro lá do centro, é importante, porque não faz uma parceria, de repente, para conseguir um intérprete que esteja lá. Você tem seus filhos e tem os netos, e que possam entender cada vez mais a doutrina espírita. Obrigada por me dar a oportunidade de poder falar. Eu quero fazer mais uma pergunta para a Ju, para Juliana. Você bem falou, Juliana, você falou sobre a importância, né, dos jovens no centro espírita, né? E onde estão os nossos jovens espíritas, das famílias espíritas? Onde estão os nossos jovens, né, que nasceram no seio de uma família espírita ou não, que simpatizam, né? Onde estão? Você bem falou a importância de se preparar, da gente se perceber, né, no lugar do outro, de trazer informações, né? Então, hoje, eu te pergunto, o que seria esse despertar para trazer, na sua opinião, os jovens, não só os jovens, mas de maneira geral, todos, né? Mas o jovem que tem essa ânsia por informação, essa ânsia por conhecer a doutrina espírita, por aprender mais, por alimentar-se das águas da misericórdia divina, que é o Espiritismo. O que você pode nos trazer, assim, de sugestão nesse contexto? Então, para trazer principalmente os jovens surdos, precisa que no centro tem espírita. Eu acredito que a minha irmã, Naná, ela tem o mesmo pensamento que eu. Se você tiver na reunião do centro espírita um intérprete,
eles vão chegar. Então, de repente, a Federação Espírita pode auxiliar nisso, ajudar. Eu moro no Benedito Bentes. Se no centro tem intérprete, vai facilitar para mim, por exemplo. Então, para palestras, para os momentos de teatro, para os encontros de jovens, encontro de famílias, reunião, tudo, né? Tudo que aí, todo o processo para aprender a doutrina espírita, você precisa que tenha intérprete. Então, inicialmente, o que precisa que tenha intérprete lá. É bem simples. Muito bem. É isso. Obrigada. Realmente, esse trabalho que está começando agora, do intérprete, na Casa Espírita, começamos agora na Casa do Caminho com esse trabalho dia de quinta-feira. Quinta-feira tem a explanação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, na rádio, uma parceria da Rádio Deus Conosco com a Casa do Caminho. É um trabalho belíssimo, onde tem um intérprete. E aqui em Maceió está tendo um curso no contexto espírita, que abriu esse curso, está com vai fazer 2 meses, e tem já 12 pessoas de centros espíritas diferentes fazendo. Do Joana de Ângeles, do Deus Conosco, da Casa do Caminho. Tem até dos Estados Unidos pessoas fazendo esse curso, espíritas de lá. Então, já está tendo... A Ana Cláudia está... Desculpa, Ana Cláudia, ela está mencionando... ela está falando assim, a Juliana acha que... A Ana Cláudia está falando que acha que é a professora Jaqueline que ensina, você está mencionando sobre o curso de Libras aqui, que é a professora Jaqueline que ensina. Isso. Sobre a doutrina espírita, sobre a questão das religiões. Religião. Esse curso com a Jaqueline está sendo no contexto espírita. Ah, não, mas esse é contexto espírita só. Exato, contexto espírita. E tem os outros cursos, mas esse está sendo feito no contexto espírita. Ah, tá. Ela tá dizendo que a professora Jaqueline, ela vai em vários contextos, né? E ela está falando, e ela ensina, não é só sobre o contexto espírita, né? Ela fala sobre... Sim, não. Mas esse curso de agora é a primeira turma no contexto espírita no estado de Alagoas. É a primeira turma. Está sendo para ela também, né? Um desafio, porque está sendo a primeira turma. Ela já tem cursos em outros contextos, né? Mas contexto espírita está sendo essa primeira turma, está sendo maravilhoso, né? Estamos nos esforçando, quem está fazendo o curso, nós estamos nos esforçando para aprender, para dar o nosso melhor no acolhimento dos nossos irmãos surdos no centro espírita. Então, nós estamos, toda sexta-feira, nós nos encontramos com um coração cheio de alegria para aprender, mas verdadeiramente aprender para ter vocês, os nossos irmãos surdos, conosco, todos juntos com Jesus no barco. É esse o fundamento maior. Quando nós, se for falar aqui, é muita coisa realmente, mas a gente vê exemplos, Ana Sullivan, né? E tantos outros que vieram trazendo essa preocupação de 1800 para cá. Não sei se vou falar uma besteira, mas assim, eu vi informações que, nossa, em 1860 já estava buscando entender, porque os nossos irmãos surdos, naquela época, ficavam à margem.
né? Como a sua mãe bem disse, a Valéria, ficavam ali no cantinho, não tinha interação, não tinha aquela preocupação. Muitos diziam, o filho de fulano é doente, é doentinho, era o que se falava naquela época. Mas, como pessoas, ok, Maurício, só um minutinho, então, como pessoas, de coração aberto à mensagem do Cristo, se disponibilizaram a entrar nesse contexto, buscar Libras, a língua de sinais, passar para os filhos, passar para aqueles que estavam perto. Isso foi de suma importância. Precisamos realmente despertar nos corações o verdadeiro sentido de amor ao próximo, que cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo. Eu sempre buscava, mas nunca dava certo um curso. Aí chegou a pandemia, e a pandemia deu essa oportunidade de estar nesse curso, de buscar, trazer para o Centro Espírita, para esse trabalho da Casa do Caminho, trazer o intérprete, para que a gente pudesse ter essa comunicação, pudesse atingir os nossos irmãos e devagarzinho a gente ir se preparando, como nós estamos nos preparando aqui em Maceió, como eu falei, outros irmãos de outros centros espíritas estamos juntos, dando o nosso melhor. Então, vamos lá, Maurício, que você vai contribuir. Você falando e passando um filme na minha... Voltando aqui, uma lembrança aqui, voltando tudo novamente aqui. E, cara, como que tem parte da lei 10.430? Licença, desliga o microfone, os outros, deixa só o do Maurício, que às vezes movimenta e faz o barulho, eu não entendi, desculpa. Quantos anos, Gilmara, você lembra que a lei 10.430 foi promulgada, foi estabelecida? 430. A Juliana está colocando ali 10.436, né? 24 de abril de 2002. 2002, veja bem, quanto tempo, né? Eu lembro que eu levei Juliana para fazer a prova da universidade, a prova da COPEV na época, e a Juliana foi inscrita e levei ela para a escola onde ela ia fazer a prova, o vestibular. Isso. E quando eu cheguei lá com Juliana tinha na época, acho que 17, eu acho que 16, 17 anos, não lembro bem a idade, 16 anos mais ou menos. Eu fui acompanhando Juliana. E quando eu cheguei lá, o fiscal, eu perguntei ao fiscal, cadê o intérprete? Aí o rapaz veio e disse, intérprete? E ela não é brasileira, não? Ela não fala o português, não? Aí eu fiquei assim, olhei para ele, eu, coitado também, né? Não conhecia, não sabia nada sobre línguas. Eu disse, o senhor não sabia que existe a língua de sinais, a língua brasileira? Ela é surda e ela precisa de um intérprete para poder fazer a tradução da prova para ela, das perguntas. Aí ele disse, não estou sabendo nada disso não aqui não foi informado, não sei, meu Deus do céu. Aí foi a maior revolução. Aí liguei na mesma hora para a Jane, que Jane também estava com o Jamil em outra escola, com a mesma dificuldade, e nós ligamos para a imprensa, na época, a TV Gazeta, e aí foi aquele alvoroço, e nós entramos com um processo na época. Foi uma confusão, mas aí a gente foi chamado para fazer a matéria e destituímos o presidente, o reitor da COPEV na época, por causa disso. Ele era ultrapassado, ele não sabia e ficou muito irritado com a gente.
porque achava que a gente estava querendo prejudicá-lo. Não, a gente queria acessibilidade. A acessibilidade ao surdo, pelo direito à lei. Nós queríamos isso. E foi muitos desafios, Sônia, muitos desafios. Infelizmente, às vezes a gente ficava muito entristecido, muitas vezes na casa espírita, quando a gente via um tema, uma palestra, a gente, meu Deus, que palestra maravilhosa. Como seria importante se as nossas filhas pudessem ouvir essas palestras, ou passar para elas essas palestras. E às vezes eu tentava traduzir algumas coisas, mas eu realmente fiquei um pouco para trás, devido ao corre-corre. Hoje, a tradução em Libras, ela avançou muito. Graças a Deus que elas... Hoje, Juliana é formada em Letras Libras, Ana Cláudia é formada em Administração pelo SESMAC e está fazendo outra faculdade de Letras Libras pela UFAL. Então, eu acho que hoje, os surdos que estão chegando hoje, já vão pegar a sala um pouco arrumada. Ainda falta o quarto, a cozinha, ainda falta a área, mas a parte principal da casa já está arrumada, que é a sala, foi arrumada, e tem muitas coisas para serem feitas nessa casa ainda. E favorecer e fornecer aos surdos mais ferramentas para que ele possa entender o Evangelho, entender a doutrina espírita. A Igreja Evangélica, nossos irmãos protestantes, eles realmente estão de parabéns porque foram pioneiros nesse processo de evangelizar, de passar para o surdo, aproximar ele do Evangelho. Eu fui algumas vezes na Igreja Batista, junto com Juliana, junto com Ana Cláudia, e participei, eu achei maravilhoso a interpretação. A Igreja dos Mórmons também, a Igreja... a Igreja do Sétimo Dia, não lembro como é o nome daquela igreja. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová foi o pioneiro que criou até livros em Libras para poder traduzir. Então, e hoje o momento é da doutrina espírita, porque é importante que o surdo, no seu aspecto geral, entenda realmente o que é a vida após a morte. Entenda o que é reencarnação, entenda o que é o perdão, o amor, a fraternidade, né? Isso, e voltar, como é que isso acontece? Como é? Por que eu nasci surda? A Juliana uma vez chegou para mim e perguntou: pai, por que eu nasci surda? Por que eu tive que fazer nascer dessa forma e outras pessoas não nasceram assim? E eis aí o momento que a gente tem como explicar, como a gente dá um conforto, um momento em que a gente pode passar de forma mais tranquila todo esse momento, esse contexto, de explicar e esclarecer aos surdos. Muitas vezes, inclusive, o Ítalo, o esposo de Juliana, o ex-esposo de Juliana, ele muitas vezes também me questionava muito, fazia muitas perguntas a mim sobre a doutrina espírita, sobre alma, diabo, será que o diabo existe? Será que anjo existe? E ficava e eu explicava tudo direitinho, passava para ele todas as orientações, e isso foi de fundamental importância. Eu acredito que, para todos os estudos que eu pude passar um pouco, a minha Libras hoje, realmente, ela é muito pouquinha, mas eu agradeço a Deus de ter me dado a oportunidade, a eu e minha esposa, de a gente ter feito cursos, né? E o Max também, quando nós fazemos reuniões e que temos o Evangelho no lar, que nós nos reunimos em família, agradecemos também a presença do Max, que o Max sempre faz as traduções. Quando temos os nossos aniversários, nossos encontros de família, a gente se utiliza do nosso amigo Max, o esposo da Ana Cláudia, que é intérprete também profissional, é professor também, e traz esses esclarecimentos para a gente. Diante de tudo que a gente tem vivido nesse momento, e esse desafio que chega agora, acredito que vai ser muito melhor. Muitas perguntas estão para serem feitas, muitas dúvidas estão para serem tiradas. E acredito que a doutrina espírita, ela tem subsídios, ela tem elementos de trazer isso ao esclarecimento do surdo. Porque para compreender certos aspectos,
A doutrina espírita, ela traz o conhecimento, ela traz as respostas. Não é isso? É só isso. Sônia, você aí. Ok, é verdade, é verdade. Você falou que até a gente se emociona quando você falou que palestras belíssimas, ensinamentos belíssimos e, e que a Casa Espírita trazia naquela época, né? E você pensava, poxa, minhas filhas poderiam estar bebendo desse ensinamento. E você não tinha como passar tudo por também não ter conhecimento de todos os sinais, de todo esse conteúdo, mas a sua boa vontade e amor de pai, você passava o que podia, com muito amor, né? Então, para Ana e para Juliana, isso aí foi fundamental, foi a base de tudo, o amor de pai e mãe, que conhecedores da doutrina, que se dedicaram a como a mãe foi que disse, a duas pedras preciosas, presentes de Deus, e trouxeram ensinamentos e trazem para vocês e para todos nós, que estamos tendo a oportunidade de conhecê-las, e de conhecer essa família, né, que nos traz tantos exemplos de amor ao próximo. Esta família que nos traz esse contexto verdadeiro de ser espírita, de realmente conhecer o Evangelho de Jesus, botando ele em prática. Não adianta eu só ler, estudar, ter uma bagagem de estudos, né, na doutrina espírita, conhecer todos os livros, pentateucos, todas as obras, mas o que eu faço com esse conteúdo quando é direcionado para o meu próximo? Onde está? Onde eu vou empregar esse conteúdo? Desencarnando hoje, vão nos perguntar. E aí? O que nós fizemos baseado nos conhecimentos da doutrina, dos ensinamentos de Jesus? O que fizemos para o nosso próximo? Qual olhar tivemos diferenciado para o nosso irmão surdo? Não só o surdo, a gente está tratando nesse contexto aqui, mas com todos os nossos irmãos com deficiência visual, intelectual, tantas outras. Mas no contexto que a gente está tratando agora, é esse despertar, essa sacudida, que a gente pode assim dizer. Vamos acordar, vamos nos preparar para receber os nossos irmãos surdos nos nossos centros espíritas. Vamos perceber que os jovens surdos estão querendo vir para as casas espíritas, mas cadê o intérprete? A Juliana está pedindo a fala. Ok, Juliana, vamos te ouvir. Ela está falando. Ela está falando que alguns surdos que também são homossexuais, são lésbicas, e pergunta, mas no centro espírita aceita, a gente pode ir lá? E ela falou assim, pode sim. E aí eu perguntando a meu pai, né? Espírita da liberdade, pode ir quem é gay, quem é lésbica, pode ir lá, quem é homossexual? E o pai falou, sim, claro, é aberto sim. É importante essa troca. É importante quem é espírita aceitar o mundo e as pessoas. Também eu conversando com meu pai, Roberto era homossexual, ele desencarnou, e eu perguntava, e o Roberto? Ele é aqui gay, e aí?
depois que ele desencarnou. E meu pai falou assim, não é a carne mais. Não é assim, né? Ele está limpo, não tem problema de nada, não tem nada de ser gay, lésbica, do movimento LGBT, não tem essa questão depois que você desencarna. Então, isso eu passo para aqueles que me perguntam também. Mas aí não tem intérprete, aí essas pessoas não vão. Não é verdade? É verdade, Juliana, mas o seu pai passou realmente a pura verdade. Nós, enquanto aqui encarnados, somos todos irmãos e temos que respeitar cada um com seus pensamentos, sexualidade. Então, o Evangelho de Jesus é todo mundo no barco com Jesus. A acepção é do homem, né? Nós, seres humanos, com nossos equívocos, mas Jesus, não. A doutrina espírita, ela vem para nos ensinar a ter esse respeito, né? Esse cuidado com o outro, fazer com o outro o que gostaria que fizesse conosco. Vamos exemplificar, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que é lésbica, homossexual, ou tem outros contextos hoje, é filho, é filha. Nosso Pai nos tem como filhos a todos. Então, esse cuidado é que a nossa doutrina espírita tem para com todos. O despertar hoje vamos acolher a todos de forma inclusiva. Vamos acolher a todos. É esse momento que precisamos. Sair do papel, sair do livro e exemplificar. Botar em prática. Vamos nos perguntar, quando nós partirmos e chegarmos no plano espiritual, o que fizestes lá? Os meus filhos surdos, o que fizestes? Então, vai a pergunta só para refazer, só para dar aquela... Na atualidade, qual o maior desafio a ser enfrentado? Esse maior desafio é o que já foi falado. Aprender e ter esse cuidado de acolher nos centros espíritas os nossos irmãos surdos. Não só com um sorriso, que logo na recepção todos são recebidos, mas com aquele sorriso e com um olhar diferenciado. Seja bem-vindo e adentrar e estudarmos juntos. Na juventude, como bem a Ana falou, a Ju falou, precisamos. As crianças que chegam no centro espírita, nós conseguimos visualizar em algum momento que chega crianças, e hoje a gente vê, poxa, pode ser feito algo. Então, a nossa parte, enquanto conhecedores e sempre estudando a doutrina, e cada um tem o seu despertar, o despertar é agora. É hoje. Não é, vou esperar amanhã, é agora. É fazer agora o bem que pudermos. Agora. Oi, Ju. Ela está falando que a vovó Dora, ela está dizendo assim que eu quero agradecer a minha avó também, assim, porque ela sempre gostou muito de ler, ela sabe tudo. Ela tem um conhecimento enorme sobre a doutrina espírita.
E eu quero homenagear a minha avó nesse momento, porque veio dela e todos os conhecimentos dela, tudo, todo o evangelho no lar. É a vovó. Então, meu pai ali interpretando, a minha avó ali falando, então eu quero agradecer e homenagear a minha avó. Quando eu falava alguma coisa assim, ela dizia assim, que é isso, me tira esse pensamento, tire, tire, tire. Não nada de pensamento ruim. E eu entendi sempre, a minha avó coloca ali, ela tem uma experiência, uma vivência da doutrina. E aí meu pai ali, porque teve uma experiência também. Verdade. E aí ela foi chamando, e eles foram lá. E eu quero fazer essa homenagem, porque eu acredito que a partir dela houve um salvamento para a família, né? Não é isso, pai? Com certeza. Lembra, pai? Juliana e família maravilhosa que estou tendo a honra de conhecer. Ô, Sônia. Eu só tenho a agradecer. Oi, Bel. Olha, antes da gente encerrar, assim, eu gostaria de contar a minha experiência nesse contexto. Que maravilha. O programa foi fantástico. Que maravilha. Nós temos um neto, ele nasceu com 90 e poucos por cento de perda auditiva. 96, 97%, então quase que ele não escuta, mas escuta, com a ajuda de aparelho auditivo. Agora, né? Mas quando ele nasceu, a gente não sabia. Então, esse processo nosso, porque eles moravam aqui com a gente, foi assim muito interessante, porque Luiz, é o nome dele, ele aprendeu a ler os lábios antes de aprender a falar. Então, até para a gente levar ele para fazer uma audiometria, nunca dava um resultado correto, certo, porque todas as vezes que a fonoaudióloga fazia uma pergunta, ele já lia a resposta, porque ela estava falando, ele estava lendo e respondia exatamente o que ela queria escutar. Até o momento que a gente descobriu isso daí, essa perda real, que já foi quando ele foi para a escola, que as professoras começaram a perceber que se tivesse de costa, ele não conseguia entender o que ela falava. Isso daí chamou a atenção da gente. Hoje ele assim, ele usa aparelho, né? Ele usa aparelho auditivo, mas se não me engano, foi no pré-escolar, porque hoje o nome é diferente. No pré-escolar, as meninas chamaram a atenção da gente, a gente levou, aí foi com assim, já com uma, vamos dizer assim, uma indicação de que ele tinha realmente algum problema, né? E quando colocou o aparelho, assim, a qualidade de vida e o desenvolvimento dele foi assim de uma maneira fantástica, né? Hoje ele faz parte desse programa que a gente faz aos sábados e que vai passar essa entrevista que a gente está fazendo. Hoje ele participa com a gente, comigo e com a avó, fazendo o programa. Participa da evangelização, está no quinto ano, mas é uma situação diferente das meninas, né? Como também, hoje em dia, a questão da inclusão, não só de quem tem deficiência auditiva, mas também quem tem deficiência visual,
os autistas. Hoje nós temos um número enorme de crianças autistas e que tem, assim, uma inteligência fantástica, mas que tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa deficiência no processo de desenvolvimento, mas que a escola tem que estar atenta, como os pais também têm que estar atentos para ajudar nesse desenvolvimento. Eu achei assim, o depoimento do Maurício e da Valéria fantástico, porque eles foram além do tempo deles, né? Foram além das próprias capacidades deles para propiciar às meninas o crescimento que elas mereciam e que assim, vamos dizer, é direito de todos nós, de todos aqueles que estão aqui e que passam por esse processo, um processo desse, é um processo que é uma catapulta, porque se você vence, se você, como as meninas são exemplos fantásticos, se vocês vencem, se vocês vão em frente, se conseguem, são duas vencedoras e que eu chego a me emociono, porque o meu neto também é um vencedor, sabe? Porque ele venceu muitas dificuldades para hoje ele está na condição que está. Normal, sabe? Normal, brinca, joga, vai, uma vida normal que ele vive. Mas, assim, no começo foram muitas dificuldades também. E a gente, assim, eu mesmo, porque ele passou muito tempo comigo, porque a gente teve que optar, a mãe ia voltar para trabalhar, a avó tinha que trabalhar também, e acabou optando para eu ficar com ele. Então, eu fui que acompanhei todo esse processo no começo, todinho, até mais ou menos uns 5 anos. E isso me emociona muito, sabe? Ter colaborado para que ele vencesse essas dificuldades. Eu nunca falei isso, não, assim, mas a realidade é essa, sabe? Ele é um vencedor. E eu queria mostrar para vocês um videozinho que ele fez, não é propaganda da empresa de aparelho auditivo, não, mas é um vídeo que ele fez quando a gente adquiriu o aparelho dele, para despertar nos pais, que a criança com uma deficiência qualquer, ela pode superar essa deficiência. Hoje nós temos enormes possibilidades. E eu gostaria de passar esse vídeo. Seu Belmiro, a Juliana ela está perguntando se ele usou aparelho externo ou implante coclear. Não, é externo. É externo, mas é quase imperceptível. É quase imperceptível, é bem pequenininho, bem pequenininho. Eu vou passar o vídeo e vocês vão ver o sujeito. Ele é, vamos dizer assim, desenrolado demais. Vocês vão ver. Fala, galera, que é do canal No Coisas Luiz, deixa o like. Hoje você vai conhecer um pouco da minha vida. Bora lá? Tá bom, tudo bem. O meu nome é Luiz, eu tenho 7 anos, eu moro no Le Parque e Urso da Serraria. Eu quero ser, quando crescer, youtuber e professor.
A gente não imaginava que ele tinha perda auditiva, mas a escola, as professoras conseguiram identificar durante as aulas que ele não ouvia bem. E aí a gente fomos ao otorrino, fizemos as baterias de exames e realmente identificou a perda auditiva. Eu estudo no colégio padrão, eu gosto de estudar e sou muito na matemática. A minha mãe comprou o aparelho Dinamitel. Ele é automático. Quanto mais alto fica, mais ele abaixa. E quanto mais ele fica baixo, ele aumenta. Porque ele não estava tão direito, não. A melhor coisa assim, que eu ouvi do próprio Luiz foi que ele disse: mãe, a minha voz não está abafada. Foi maravilhoso, assim, é uma nova experiência. Realmente é emocionante. Eu queria, assim, eu achei essa entrevista fantástica, Sônia, foi uma ideia maravilhosa. O que a gente puder fazer para despertar nas pessoas essa necessidade dessa inclusão, principalmente dentro do movimento espírita, eu acho que é obrigação nossa fazer. A Casa do Caminho deu um passo enorme quando abriu o seu evangelho para a interpretação para Libras. E isso é um primeiro passo? No nosso estado. Mas já tem outras casas se interessando. Então, é importante dar o primeiro passo. Né? E Maurício e Valéria, Cláudia, Ana Cláudia, Juju, daqui Juju, a história de vocês é emocionante, vocês são vencedores e vencedoras, suas filhas são vencedoras, né? E eu espero que isso, realmente, o programa tenha, alcance o objetivo, que é fazer esse despertamento nas pessoas. Sônia, aqui você. Obrigada. Nesse momento agora, os agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, que nos deu essa oportunidade e está nos possibilitando esse encontro de almas. Juliana está falando ali, Juliana está falando. Juliana. Vamos lá, Ju. Ela está dizendo que ela está muito feliz, que só inclusão nas escolas, às vezes é um prejuízo para a criança surda, e hoje deu o ok, a assinatura de que foi aprovada a escola bilíngue para as crianças surdas, que até o 5º ano a língua de sinais vai ser a primeira língua das crianças surdas, e ela está muito feliz, ela acabou de receber essa notícia que foi aprovada na Câmara essa semana antes de ontem, e hoje foi assinado lá na LDB, a língua de sinais. Então, a Libras, como primeira língua do surdo, reconhecida como língua também para a escola, uma língua visual, e é muito importante trazer isso para aqui. Então, eu queria parabenizar, foi agora a divulgação, nesse exato momento, a divulgação que foi assinada a lei aí, e lá na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino. Eu agradeço muito a Deus para que a gente possa voltar a crescer ainda mais agora com a aprovação da escola bilíngue para as crianças surdas, porque a criança surda ela não pode estar só em sala inclusiva, ela precisa ter um ensino da língua de sinais, porque a língua de sinais é natural, é visual,
para a comunidade surda. E aí, a partir do 6º ano, tudo bem que ela vá para a escola inclusiva, porque aí ela já tem uma base em Libras, né? Então, ela está muito feliz, muito feliz. Ela estudou numa escola com ensino bilíngue, né? E ela é o exemplo disso. Quando criancinha, ela estudou em escola bilíngue, 1º, 2º, 3º ano, 4º ano, escola bilíngue. Então, ela estudou. Então, era importante. Foi a professora Jane, que meu pai e minha mãe falou aí, que meus pais me levaram para lá. Eu amo o ensino da escola bilíngue. Com o 6º ano, vem para a escola inclusiva e aí já conhece, já tem um reconhecimento da sua identidade, já se aceita enquanto pessoa surda de direitos também. E eu agradeço muito a Deus. Eu uso o aparelho, eu faço oralização, eu faço leitura labial, eu falo também, ali, mas minha língua é a língua de sinais e eu sou surda, e os meus pais me deram a possibilidade de eu ser a pessoa que eu sou hoje, com a minha identidade, e eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui espírita. Eu acredito que vai ser cada vez melhor e vamos evoluir cada vez mais aberturas para isso, acabar a questão de impor tanta coisa para as pessoas surdas, para que a gente possa ter mais liberdade de poder usar a nossa língua que é visual, que é natural. E eu, enquanto pessoa espírita, sim, eu acredito nisso, porque eu sei que a doutrina espírita não aceita que os outros sejam tratados com um sentimento de inferioridade, ele respeita a igualdade, e eu aceito isso. Então, seu Belmiro, parabéns aí pelo seu neto, parabéns por ele estar no caminho de evolução, sim. É impossível para qualquer surdo usar a oralização. Eu sou professora da Universidade Estadual daqui de Alagoas, João Cisal. Eu sou surda, eu uso o aparelho, mas a minha língua é a língua de sinais, ela precisa ser respeitada. Então, é importante fazer isso. Então, assim, parabéns, é um leque que se abre para todos. E não é para depois mais, agora é para hoje, e a evolução continua para hoje. É muito importante estar aqui nesse momento, eu estou muito feliz. Obrigada, parabéns. Ju, obrigada, querida. A Ana quer fazer algumas considerações finais. Então, agradecer muito o convite para estar aqui hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, nesse bate-papo espírita, muito importante, ver meu pai e minha mãe ali, agradecer a eles o ensinamento, tudo que foi passado para a gente, os meus 3 filhos aqui, o que eu posso hoje, eu ensino para eles, eu aprendi na minha casa com os meus pais, para que eles tenham como modelo. Então, é muito importante essa prova de amor, de carinho, os ensinamentos, essa troca, o respeito a esse ensino, a esse Deus que nos dá e a gente oferece ao próximo também, que vai passando de geração em geração. Quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, muito a Deus. Eu estou aqui, eu tenho uma vida cada vez melhor, eu tenho a minha família unida, e a gente sempre juntos, superando cada momento, nossa vida, nossas experiências, nossas trocas. Hoje, como foi colocado pela Ju, a questão da escola bilíngue, da inclusão. Hoje tem surdos que usam aparelhos, surdos que são implantados, que faz oralização, que faz leitura labial, do que faz só língua de sinais, mas todos são importantes, porque é a experiência de cada um que nos fortalece, não podemos excluir ninguém, todos temos que estar juntos e unidos. Então, muito simples, eu hoje quero comunicação. O meu pedido é só esse, comunicação. Se você vai orar, se o surdo vai querer oralizar, se vai querer aprender outras formas de comunicação, mas o importante é a comunicação, que todos têm a oportunidade. Então, Sônia, você, quando começou, você deu um oi, bem-vindo, e aí trouxe a primeira alegria nesse dia hoje aqui. Foi como um conforto para mim ver o seu interesse também em ter essa comunicação, e você fez isso. A Gilmara, por estar aqui como voluntária também, eu agradeço, muito obrigada. Então, por tudo isso aqui, porque nos salva a partir da comunicação.
Seu Belmiro também. Muito obrigada por tudo. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É isso. É difícil, obrigada, Ana. É difícil não se emocionar. É difícil, um nó na garganta, mas vamos aqui com Maurício e a Valéria. Suas considerações finais, o que você gostaria ainda de compartilhar para nós finalizarmos esse trabalho maravilhoso que só nos deixou muito, muito emocionados e realmente veja como toca corações. Como o Belmiro disse, vocês começaram há mais de 30 anos com toda aquela precariedade do momento. E vocês estão de parabéns. E obrigado por compartilhar juntamente com as meninas, a Ana e a Juliana, esses momentos que estão enriquecendo cada vez mais esses momentos que a gente está vivendo agora. Passo para você para finalizar, Maurício e Valéria. Perfeito, Sônia. É emoção, viu? Todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, somos vencedores. Gilmara, quando a conheci, menina ainda, adolescente, Gilmara, na AP, primeiros cursos na AP, o Max, o esposo de Naná, o Mário, na associação. Nós temos a Associação dos Surdos, viu, Sônia? A ASAL. Temos a ASAL, tem muitos anos a ASAL, tem mais de 30 anos a ASAL. É uma associação que nós fundamos, nós fomos os fundadores da Associação dos Surdos, a ASAL, aqui em Alagoas. E ela tem contribuído bastante para as comunicações, para os encontros dos surdos, em futebol, em outras associações, em outros estados. Mas isso é outra parte. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Mas, certo. Eu queria agradecer por todos, pelo Belmiro, por você, por Naná, Juju, aí, e de coração, assim, emocionado a gente fica, não tem como ficar quando eu escuto, quando eu vejo Ana Cláudia e Juliana fazerem parte, interpretarem o hino nacional. Eu não tenho como tirar as lágrimas, é como agora. O nó, como você disse, vem na garganta, porque é uma missão complicada. Nós temos cada uma missão, e essa missão está sendo cumprida. Agora vem os netos, que também falam em Libras, são bilíngues, Ítalo, Ana Clara, Scarlett, Natan, e vem Sara por aí também. É isso? Sara está para nascer também agora em outubro, e a família está crescendo. Graças a Deus, só agradecimento. Deixo as minhas palavras com Valéria agora também. Também só agradecer a Deus, primeiramente, porque Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. E uma certa vez, um irmão espiritual chegou para mim, irmão Jonas, chegou para mim e ele disse assim: você tem 2 joias brutas na mão. Você só tem que lapidá-las, né, para que elas brilhem. Então, eu tenho certeza que eu tentei dar o meu melhor para minhas filhas. Foi um prazer. E foi o melhor presente que eu recebi. Foram as minhas filhas surdas. Não sinto elas surdas. Não sinto. Não. Elas são pais. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer porque elas me escolheram para ser a mãe delas. Eu só tenho a agradecer a elas duas. Dizer muito obrigado, Juliana. Muito obrigada, Ana Cláudia, por ter me escolhido para ser sua mãe. Ter nos escolhido. Mas eu, como sua mãe, carreguei vocês 9 meses. Só tenho que agradecer a vocês duas. Muito obrigado dessa sua mãe, às vezes abusada. Mas amo você. Muito obrigado, seu Belmiro, muito obrigado, Sônia, pela oportunidade. Obrigado, Gilmara. Gilmara, você é minha filha de alma. Eu te amo do mesmo jeito. Beijo no seu coração. Amém. Eita, meu Deus. Dizer uma coisinha.
aproveitando aí, finalizando, tem um livro espírita de uma escritora espírita da década de... Eu acho que nem está sendo relançado mais. O título dele é o título que representa todas essas dificuldades que vencidas, né, fazem vencedores. O título do livro é As Aves Feridas na Terra Voam. Que lindo! Então, todas aquelas aves feridas que Deus deu oportunidade para estar aqui junto com a gente, ser recebida em nossas famílias, elas têm a possibilidade de alçar voos inimagináveis. E com o conhecimento espírita, esses voos podem ser, né, fora da nossa concepção. Então, essas aves feridas, que somos todos nós, umas moralmente, mas outras vêm fisicamente, né? com alguns ferimentos, mas todos nós somos amados por Deus, nosso Pai, por Jesus, e temos oportunidade de crescer aqui. Basta que a gente também se empenhe nesse processo. Sabe? E os pais e a família são as bases para esse voo. E vocês, Maurício e Valéria, a prova está aí, né? Nas meninas, né? Do crescimento, dessa percepção de mundo, né? além das deficiências, além de qualquer outra coisa. Estão vivendo felizes, né? Criando seus filhos, né? Neto, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, trazendo mais felicidade ainda para vocês, né? Para mim também, que eu tenho 2 que amo ao extremo. Então, esse título e esse livro, eu acho que é fantástico para a gente perceber que nós não estamos por aqui ao acaso, nada que acontece conosco é ao acaso, mas que Deus, mesmo nas dificuldades, nos dá oportunidades, que essa dificuldade ela se transforma em uma oportunidade de crescimento. Né? E a doutrina espírita diz isso. Vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades íntimas, as nossas dificuldades no caminhar, mas a gente vence, né? E aproveita ao máximo essa oportunidade que a gente está aqui. Eu estou assim encantado com esse programa, ficou muito bom. Eu gostaria de abraçar vocês todos, Sônia, Juju, a Cláudia, né? Ana Cláudia, a Gilmara, Maurício, Valéria, recebam o meu abraço com o mais profundo carinho. Oh, meu Deus, que programa maravilhoso, está sendo só emoção. E agora vamos fazer um agradecimento especial também à nossa querida Gilmara, que com muito amor, com muito carinho, foi convidada e abraçou esse trabalho voluntário. Isso é o verdadeiro amor. Né? Então, a gente só tem a te agradecer por você dispor do seu tempo para fazer esse trabalho com essa família que eu não conheço pessoalmente, mas é uma família modelo de amor
né? Então, muito obrigada, viu, Gilmara? Que nós possamos nos encontrar, se Deus quiser, logo presencialmente, para dar esse abraço aí que o Bel falou. Gratidão, viu, Gilmara, professora Gilmara? Que Deus te abençoe e ilumine. Esse casal maravilhoso que nos deu o exemplo do verdadeiro amor. Amar é fácil falar, mas exemplificar o amor, aí é outra coisa. Então, vocês nos trouxeram essa realidade, esse exemplo, essa família com essas filhas maravilhosas, e passam para nós o quanto aprenderam. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Belmiro, muito obrigada a todos por nos dar essa condição de levar para o mundo, lógico, né? O YouTube hoje é o mundo, para o movimento espírita, a importância desse trabalho em todas as nossas casas. Gratidão, Sônia, a todas. perdão, Oi, professor. né? Intérprete só. Mas olha, eu queria só, desculpe, assim, cortar Pode um pouquinho, falar, mas eu filha. também gostaria só de agradecer. Eu também estou muito emocionada. A energia boa. A Valéria falou assim que é de alma, né, Valéria? Que eu sou filha aí, que cheguei, e é uma família que eu amo. Eu acho que eu nunca participei de nada igual ao que a gente está participando aqui. É uma energia muito boa. Todos com um único objetivo, né? Obrigada. Gratidão à espiritualidade amiga que nos proporcionou esse momento. Ai, a garrafinha com os sinais de Libras. Gente, olha, eu espero logo, logo nós estarmos juntas e juntos em outros temas relacionados à língua de sinais, né? Aos nossos jovens, crianças, família. Temos muito trabalho aí pela frente. Um abraço apertado em cada um de vocês. Que Deus abençoe cada vez mais e continuem nessa força. Continuem sendo multiplicadores de amor, multiplicadores dos conhecimentos da doutrina espírita, exemplificando nos corações e nas almas daqueles que passam no caminho de vocês. Muita paz, muita luz e até a próxima. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Um abraço. O canal Perdoar Sempre apresentou Programa Atualidades. Aguardem nosso próximo lançamento. Produção, montagem e edição: BL Produções.